Graça e paz, Igreja do Avivamento. Glória a Deus. É sempre muito bom estar aqui com vocês. E sempre quando Deus me dá a oportunidade de trazer uma palavra ou falar algo da parte do Senhor, e quando eu estou aqui, sempre Ele me faz lembrar de quando eu cheguei aqui, né? E algo que Deus sempre coloca no meu coração, de nunca esquecer da onde saímos, da onde Ele nos trouxe. E cada um de nós tem uma história. E dentro dessa história, em relação à minha vida, o Senhor foi restaurando, está restaurando ainda a cada dia, né, a minha forma de viver, a minha forma de contemplar a sua glória, a sua beleza, a sua maravilhosa graça. E o que Deus tem colocado no meu coração, e nessa semana, nesses dias, eu estava trabalhando de vendedor e ao mesmo tempo servindo a obra do Senhor ali em São José dos Pinhais. E algumas pessoas aqui não me conhecem, né? Estou ali liderando ali, pela graça do Senhor, ali a igreja de São José dos Pinhais. E é interessante, querido, que muitas vezes eu me coloco diante do Senhor e digo assim: Pai, eu não sei como fazer, eu não nasci pastor, eu não sei como conduzir essas ovelhas, eu não sei como fazer. Mas uma coisa eu faço. Deus, o Senhor me chamou, e a capacidade vem do Senhor, e o Senhor vai conduzir todas as coisas, e eu me coloco diante de Ti. Eis-me aqui, Senhor. E uma das coisas que o Senhor tem ministrado no meu coração é em relação à igreja, querido. Em relação aos dons que Deus tem te dado, tem me dado. E eu gostaria que você fechasse os seus olhos agora neste momento. E o Senhor, é uma honra servir a casa de Deus. É uma honra, é um privilégio você servir a obra do Senhor. É uma grande comissão. E o Senhor um dia, Ele confiou nas suas mãos. E eu gostaria que você agora pensasse sobre o que Ele depositou em suas mãos. O que Ele depositou e Ele confiou a você. O que você, eu não quero cobrar isso de você, querido, mas eu quero que você pense um pouquinho sobre a confiança, aquilo que Ele depositou, o que você tem feito. Foram as frustrações, foram as pessoas que não têm valorizado você. Você já, de repente, já pensou em desistir da obra, ou você simplesmente, muitas vezes, vem aqui na igreja, no culto, na celebração, só recebe, mas Deus tem mais para você, Deus quer te usar de uma forma sobrenatural. E nessa noite, eu quero profetizar sobre a sua vida, um despertar em relação aos dons, em relação à glória de Deus sobre a sua vida. Amém? Pode abrir seus olhos. Glória a Deus. Eu quero agradecer também. Faz um mês que o Senhor me proporcionou estar de tempo integral, servindo a obra de Deus. E eu fico muito alegre e quero agradecer a você, querido, que tem semeado. Eu não sei quais são as pessoas que têm semeado em nossas vidas, mas eu quero dizer para você que Deus vai derramar da abundância dele sobre a sua vida. Sabe por quê? Você está semeando numa terra fértil que ama as vidas, que ama a obra de Deus. E é o Senhor que tem nos abençoado, é o Senhor que tem nos multiplicado. E eu estava esses dias ali sentado, ali, nós estamos montando um escritório ali na igreja, e o Senhor me fez lembrar de um dia que eu estava ali na administração, e o pastor Arthur, ele foi para outro país, Canadá, né, pastor? E o Senhor me fez me lembrar que um dia eu sentei ali na cadeira do pastor Arthur.
E ali eu sentei e eu comecei a declarar e profetizar, e dizendo: Deus, ainda eu quero ter o meu tempo integral, ainda eu quero estar servindo o Senhor em tempo integral. Mas, querido, isso vai fazer aí, acho que uns 5 anos, 4 a 5 anos. E hoje, né, eu estou vivendo isso. Então eu quero dizer para você, né, para você começar a declarar, para você tomar posse, né, o Senhor tem obras tremendas para mim e para você, amém? Mas eu preciso tomar posse, eu preciso, né, crer, eu preciso confiar que o Senhor está conduzindo a minha vida, né? Eu sei que às vezes não é fácil, né? E uma das coisas assim que eu percebo na igreja ali, até em São José dos Pinhais, são pessoas que não têm colocado a mão no arado. E algumas pessoas que têm colocado a mão no arado para servir a obra de Deus, muitas vezes o inimigo tem desanimado elas. E como o Charles, né, acabou de trazer aqui para nós, a correria, o dia a dia, né, e o Senhor está chamando a igreja, o Senhor está chamando o povo de Deus à adoração, à intimidade, a presença de Deus, a glória, o Shekinah de Deus, aonde você pode usufruir de paz, aonde você pode usufruir de refrigério, aonde você pode ver a mão de Deus agindo no sobrenatural e você não precisa se esforçar tanto para que o seu ministério cresça. É isso que o Senhor tem ministrado o meu coração. Pare um pouquinho, ouça a voz de Deus, para que você comece a crescer, a buscar mais o coração de Deus. E nesses dias é o que o Senhor tem falado comigo: Paulo, eu quero que você pare mais. Eu quero que você medite mais na minha palavra. A minha palavra vai te libertar, a minha palavra vai te curar. E querido, eu tenho um pouco de caminhada com o Senhor, né? Alguns anos de caminhada. Mas é interessante como Deus, Ele sempre está nos chamando a essa intimidade, essa comunhão, né? Para que possamos parar e ouvir a voz dEle. Tremendo, né? O tempo que vocês tiveram ali ontem, de adoração e louvor. Tivemos um tempo lá de 12 horas de adoração e louvor lá na igreja. E eu fiz 2 horários, o início e daí eu fui no final. E quando eu cheguei no final, eu entrei na igreja assim, sabe, eu até comentei com os pastores, aquela glória de Deus, aquela presença de Deus tão gostosa que não dava vontade de sair dali. Então, é essa glória, é essa presença de Deus que transforma as nossas vidas. Eu não sei o que você está vivendo, o que você está passando, mas eu quero dizer para você nessa noite, a glória de Deus, o Shekinah de Deus vai tomar a sua vida nessa noite. Amém? Quantos estão com sede de Deus nessa noite? Glória a Deus. Sabe uma das coisas assim que Deus, Ele não faz acepção de filhos ou de pessoas. Mas eu fico observando às vezes que tem filhos que se achegam mais perto do pai. Tem filhos que querem estar mais perto do pai. E nós devemos colocar uma expectativa em relação a cada celebração. O maná de ontem foi ontem. Hoje Deus tem um maná novo para nós. Deus tem algo novo para você nessa noite. Amém? Não depende do pregador que está aqui, do pastor que está aqui para trazer uma palavra para você, mas depende do seu coração, depende do desejo do seu coração, da motivação do seu coração, que você saiu da sua casa nessa noite. Para muitos aqui, de repente pode ser simplesmente mais um culto. Você vem e volta para a tua casa, de repente a sua mente já está pensando no fantástico, de repente você já está olhando no relógio, de repente você já está com sono, mas alguns filhos estão com sede da presença de Deus. Amém? Glória a Deus. Abra comigo a palavra de Deus em Ageu, capítulo 1. O tema da mensagem é sede da glória de Deus. Diga assim comigo: sede da glória de Deus. Antes de ler Ageu, diz assim:
nossa natureza humana carnal procurará sempre diminuir a tensão, ir devagar e acomodar-se, em vez de submeter às disciplinas do espírito faminto e sedento de Deus. Não podemos deixar o fogo apagar, temos de arder em chamas por Cristo. A glória de Deus nunca se apaga, as pessoas sim perdem o seu vigor. A glória de Deus, o desejo de Deus é sempre derramar a sua glória, é sempre mover o sobrenatural de Deus em nosso meio, é sempre nos tirar do comodismo, é sempre nos levar a ter sede, a ter fome, a ter paixão por Ele, para que possamos resplandecer a sua glória, para que possamos ser testemunhos vivos da glória de Deus. Querido, o mundo lá fora está precisando da glória de Deus. E quem vai levar essa glória de Deus lá fora? Quem vai levar o Shekinah de Deus lá fora sobre a vida das pessoas? Diga assim: eu. Você vai levar a glória de Deus. Eu vou levar a glória de Deus. Nós vamos levar a glória de Deus. O mundo lá fora está precisando da glória de Deus. Amém? A palavra de Deus diz assim: no ano segundo do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Zosadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário recebe num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Subi o monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhaste para muito, mas eis que alcançaste pouco, e este pouco, quando trouxeste para casa, eu lhe assoprei. Por quê? Disse o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Feche seus olhos. Pai querido, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado que através do teu doce amado Espírito Santo nós podemos receber, Senhor, a revelação da sua palavra. Senhor, revela, Senhor, a tua palavra aos nossos corações nessa noite. Senhor, muito obrigado que a tua palavra nos revela a verdade e penetra na alma e no espírito, Senhor, e tem nos transformado a cada dia. Em nome de Jesus, amém. Amém, querido? A palavra de Deus aqui em Ageu, esse profeta, Deus usa esse profeta Ageu para trazer ao povo um novo entendimento em relação, eles estavam vivendo ali, eles viveram no cativeiro 70 anos. E eu fiquei me imaginando ali, né, o tempo da escravidão, o tempo de sofrimento daquele povo, e eu me coloquei ali também, né, no tempo que eu estava vivendo em crise, em depressão, né, que eu perdi todas as coisas e Deus foi me restaurando todas as coisas. E assim eu creio que o Senhor vai fazendo naquele homem, naquela mulher de Deus que se coloca na presença dEle, que realmente entrega seu coração para Ele, que entrega a sua vida para Ele, e a cada dia Deus vai transformando a sua vida, a cada dia Deus vai movendo o sobrenatural. Existe o tempo, existe o modo de Deus. Muitas vezes nós não entendemos o tempo de Deus, nós queremos que as coisas aconteçam de uma hora para outra, né? Nós estamos muito acostumados a querer que as coisas se resolvam no nosso tempo. Mas é interessante que esse povo, quando eles saíram do exílio ali, esse povo eles estavam preocupados com as suas casas, em reconstruir seus lares. Mas o profeta Ageu diz: olhe, vamos primeiro cuidar da casa do Senhor. Vamos primeiro cuidar da obra do Senhor.
Vamos primeiro cuidar das ovelhas, daqueles que estão perdidos. E, querido, quando eu e você, nós colocamos realmente o nosso coração em relação à obra, ao chamado de Deus, as bênçãos e tudo aquilo que você precisa e necessita, elas vão te acompanhar, amém? E muitas vezes nós chegamos diante de Deus, querendo receber primeiro as bênçãos da parte dEle. E eu quero dizer para você nessa noite que, eu não sei como está seu coração, se você chegou aqui nessa noite com o teu coração quebrado, com tristeza, com desânimo. Mas eu quero dizer para você, querido, que se você colocar o seu coração diante do Senhor, Ele vai mover o sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Ele vai derramar o Shekinah dele sobre a sua vida. E toda essa situação que você está vivendo, você vai ver que ela não é tão grande assim. Grande é assim o Senhor dos Exércitos. Ele que opera o realizar, o querer nas nossas vidas. E uma das coisas que eu percebo é que tem muitas pessoas desistindo. Tem pessoas desanimando, tem pessoas entregando os betes. Tem pessoas que, começaram bem, mas não estão terminando bem. Nós devemos começar bem a caminhada, mas terminar bem. Eu fico observando algumas pessoas que quando foram comigo no encontro face a face, quando estiveram ali na caminhada, ali junto comigo, mas muitos já desistiram. Muitos ficaram paralisados. E eu nunca esqueço de um amigo que um dia disse assim para mim: Paulo, na tua caminhada com Cristo, você vai ter muitas vitórias, mas você também vai ter derrotas. E vão existir pessoas, e se você olhar para elas, você vai desanimar, e você vai se frustrar. E uma das coisas que eu tenho aprendido é que eu devo andar com pessoas que sonham os sonhos de Deus para a minha vida. Eu recebo muitos convites, querido. Paulo, vamos aqui. Paulo, vamos sair para cá. Paulo, vamos para lá. Eu digo, não, querido. Eu não posso agora nesse momento, porque eu estou servindo a obra de Deus, porque foi Ele que me resgatou. E sabe, querido, às vezes o amigo, ele vai te abandonar. Às vezes o líder, ele vai te abandonar. Mas existe um que nunca te abandona, é Jesus Cristo. E esse merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Então, se chegar alguém lá no domingo te convidando, olhe, vamos sair, vamos para cá, vamos para lá. Não, o meu compromisso é com o Senhor. O meu compromisso é na casa de Deus, porque Ele me resgatou. Ele merece todo o meu domingo estar ali louvando e adorando a Ele. Não é a igreja, não é o pastor, mas é Jesus, amém, querido? Ele merece todo o teu louvor e toda a adoração. E voltando para a palavra, o profeta Ageu desperta aquele povo. Pare um pouco, querido. Pare um pouco com a sua correria. Começa a olhar mais o que Deus está movendo através dessa igreja, através da liderança, através dos pastores, através dos dons que Ele tem derramado sobre a vida de cada um. Não fique só olhando de fora. Diga assim: eis-me aqui, Senhor. Eu não sei como fazer, eu não sei como orar, eu não sei como servir, eu não sei tocar. E é interessante, querido, que às vezes olhamos para um exemplo, um pastor, poxa, deve ser muito bom, tempo integral, e tem muito tempo para servir, para orar e para buscar Deus. Glória a Deus que Deus tem me proporcionado esse tempo agora. Mas também tem muito trabalho. Tem muito trabalho. Sabe, eu fico ali às vezes olhando, precisa limpar um banheiro, como os pastores aqui já testemunharam, que às vezes eles estão ali limpando o banheiro, às vezes precisa lavar uma calçada, às vezes precisa pintar um portão, e eu me alegro, porque eu gosto de ver a casa de Deus bem arrumada. Eu olho para a minha casa e olho para a casa de Deus, eu falo: Deus, a sua casa tem que estar bem arrumadinha, tudo bem limpo, tudo bem caprichado. Querido, o melhor para Deus. Não só em relação a trabalho, a servir, mas o seu coração, a sua vida, o seu pensar. Deus se alegra com a sua vida. Você é filho. Amém, querido?
Repita assim comigo: Senhor, a partir de hoje, eu vou servir mais a sua casa. Amém, querido? Deixar um pouco, não focar só. Sabe, quando é que eu e você vamos nos contentar? Às vezes eu converso com a minha esposa, eu falo: amor, até onde nós queremos chegar? Até onde os teus sonhos vão chegar? É bom termos um planejamento em relação a isso, porque senão, querido, nunca vamos se saciarmos. Coloque, anote um papel, converse com a sua esposa. Até onde você quer chegar? Quantas casas você quer ter? Quantos carros você quer ter? Sabe, tinha um período que no deserto, né, não se gastava as sandálias, as roupas. E é interessante que existe um período da nossa vida que Deus move dessa forma. Mas eu me perguntei esses dias, mas será que a pessoa quer viver 10 anos com a mesma sandália, com a mesma bota? Não. A vontade de Deus é que eu e você venhamos a prosperar, venhamos a conquistar. Né? Por um tempo o Senhor vai nos abençoando, vai ali, não deixa desgastar a nossa roupa, mas Ele tem o melhor para mim e para você. Existe uma terra prometida para mim e para você. E o Senhor está nos conduzindo a essa terra prometida. E eu preciso confiar nesse Deus que eu tenho servido. E é isso que Deus tem ministrado no meu coração. Às vezes vem seta, vem pensamento, porque nesse momento que eu entreguei meu trabalho ali, querido, eu estava num momento muito bom. Passei algumas dificuldades algum tempo atrás, em relação a finanças, e muitas vezes nós colocamos as nossas expectativas em pessoas. Ah, talvez fulano do lá possa me ajudar. Talvez ciclano aqui possa resolver minha situação. Talvez o meu pai que tem o dinheiro na poupança possa me ajudar. Mas não, querido, às vezes a expectativa, o foco está errado. Eu tenho que esperar no Senhor. E quando você espera no Senhor, você vê o sobrenatural de Deus, você vê o milagre de Deus. E quantas vezes, querido, que eu estava ali em situações, Deus mandou pessoas com ofertas, né, que eu nunca tinha recebido antes, em valores altos de ofertas. E talvez você esteja passando por uma situação difícil agora neste momento. Mas é nesse momento de dificuldade que você vê os milagres de Deus. É nos momentos que às vezes você coloca expectativas, o foco errado, é que Deus move para mostrar para mim e para você que Ele é Deus, que Ele está cuidando da sua vida, que Ele se preocupa com você e que Ele não vai deixar faltar nada para você. Amém? Não vai faltar nada, querido. Deus é o suplidor. Se você é um filho que tem se colocado na presença dEle, não vai te faltar nada. Então o Senhor está nos chamando a edificar a sua casa, o templo de Deus. Deus não habita num templo feito por mãos humanas. Imagine esta casa, linda, maravilhosa, mas sem a presença de Deus. Imagine um lar, onde tem uma família que aos olhos naturais parece ser muito linda, perfeita, mas se não tiver a presença de Deus, se não tiver a glória de Deus, ela não permanece na rocha. Não permanece na rocha. Por isso, querido, devemos construir a nossa casa na rocha. Devemos edificar a nossa casa na rocha. A rocha é Jesus Cristo. Se colocar diante dEle, nas promessas dEle, confiar nele. Amém? Venha comigo em Êxodo, capítulo 33, versículo 15. É interessante que Moisés, um homem de Deus, que foi chamado da parte de Deus para conduzir o povo ali à terra prometida. E Moisés já havia tido experiências ali com o Senhor, em relação às 10 pragas,
né, o Mar Vermelho. E é interessante que Moisés ele tinha mais sede de Deus. Ele queria ver a glória de Deus. Ele queria mais de Deus. Você consegue imaginar, querido? Um homem que teve experiências com Deus. Eu não sei o quanto você já teve de experiência com Deus na sua caminhada. Eu já tive muitas experiências com Deus. Eu já tive assim, né, não como Moisés, mas várias experiências com Deus. Mas é tremendo você ver que Moisés ele tinha sede. E essa sede nos leva a ser mais cheios da glória de Deus, cheios da presença de Deus. Mas precisa existir esse desejo em nosso coração. A palavra de Deus diz assim: então disse-lhe, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. E é interessante que Deus, né, disse, a minha presença vai estar contigo. A minha presença vai ser derramada sobre você. Eu vou conduzir vocês através da minha presença. E a glória de Deus, a presença de Deus sempre estava sobre o povo de Israel. O 12 diz assim: e Moisés disse ao Senhor, eis que tu me dizes, fazes subir a este povo, porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo. E tu disseste, conheço-te por teu nome, também achaste graças aos meus olhos. Agora, pois, te tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei para que ache graças aos teus olhos, e atenta que esta nação é o teu povo. O 17 diz, então disse o Senhor a Moisés, farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos. Moisés achou graça aos olhos do Senhor. Tremendo, né, querido? Imagine você nessa noite, você achar graça aos olhos do Senhor. O Senhor tem algo preparado para você nessa noite. O Senhor tem algo separado da parte dele para você nessa noite. Amém? Quantos querem receber a glória de Deus nessa noite? O Shekinah de Deus nessa noite? Meia dúzia, glória a Deus. Que existe meia dúzia querendo receber a glória de Deus. Moisés estava convencido de que sem a presença de Deus em sua vida, lhe seria inútil se empenhar por qualquer coisa. Ele disse, se a tua presença não for comigo, não nos faça subir deste lugar. Querido, por isso que muitas vezes nós se frustramos. Por isso que muitas vezes os nossos projetos, aquilo que nós pensamos, imaginamos, se frustram. Porque precisa estar debaixo da presença, da glória, do mover de Deus. Precisamos separar esse tempo para buscar, quando o pastor sempre está ali, pastor Arno, né, a igreja, em relação à devocional, a tua comunhão, a tua intimidade com Deus. Às vezes eu converso com alguns líderes, querido, são poucos os líderes que separam tempo para buscar Deus. E como que você vai dar um pão fresco para alguém se você não está buscando? Como que eu vou oferecer algo para alguém se eu não estou cheio de amor? Como que eu vou amar o meu irmão? Se eu não estiver cheio da glória de Deus, como que eu vou manifestar a glória de Deus? Eu preciso parar, eu preciso ouvir, eu preciso estar na presença, eu preciso ser envolvido com a glória de Deus. Por isso que muitos estão desistindo dos ministérios. Por isso que muitos estão deixando a mão no arado. Porque estão lutando com as suas forças. Porque não estão buscando o alimento que é o Senhor Jesus, que é a presença, que é a palavra de Deus. Eu preciso me alimentar da palavra de Deus. Quanto tempo você tem colocado na presença de Deus? 24 horas por dia, a correria. Mas quanto tempo você tem separado do melhor para oferecer para o Senhor, para ouvir a voz do Senhor? O Senhor está nos chamando a isso, o Senhor está chamando a igreja nessa intimidade para receber a glória dEle. O Senhor está chamando, Shalom, Shalom, venha para a minha glória, venha para a minha presença. Existe um tempo novo, Deus tem derramado, tem falado conosco sobre esse tempo novo. Existe uma nova vida para mim e para você, querido, em todas as áreas.
mas eu preciso me dispor, eu preciso me colocar nesse rio. Há um rio, como foi dito aqui, há um fluir de Deus, há um fluir de Deus, e ele flui, mas alguns vão até a canela, outro até os joelhos, outro até os artelhos, mas Deus está chamando pessoas para ir mais para o fundo, mais para dentro. Amém, queridos? No Velho Testamento encontramos Moisés pedindo ao Senhor que ele mostrasse sua glória. Êxodo 33:18. Ele já conhecia o Senhor e o seu poder, e o Senhor respondeu: Moisés teve uma experiência com a glória de Deus. Moisés teve uma experiência com a glória de Deus na sarça ardente. E nós devemos viver de glória em glória, em momentos que o Senhor nos proporciona para que possamos ter experiência com a glória dEle, com a presença dEle. Isso faz com que cada um de nós venhamos a se sentir renovados pelo Espírito Santo. Ali em Pentecostes eles foram cheios, eles foram tomados pelo Espírito Santo. Esses dias eu estava conversando com 3 pessoas ali da igreja, com 3 ovelhas, e eu perguntei: você já teve uma experiência com o Senhor? Como assim, pastor? Uma experiência de transformação, que você olhou no espelho e você falou: poxa, aconteceu algo comigo, eu tive um encontro com o Senhor. Não é uma religião evangélica, católica ou espírita, mas é uma transformação. E eu creio, querido, que cada vez que uma pessoa tem esse encontro único e verdadeiro com Jesus, ele é como os discípulos, eles deixam todas as coisas e começam a seguir a Jesus. Talvez ainda você não teve esse encontro com o Senhor, mas nessa noite o Senhor está te chamando para você ser batizado, ser cheio do Espírito Santo de Deus, ser cheio da glória de Deus, amém? Então abra seu coração, você que está aqui nos visitando nessa noite. O Senhor, através do Espírito Santo dele, te atraiu para este lugar. Isaías 6,5 diz: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isaías teve uma experiência ali com Deus. O Senhor, através de um anjo ali, tocou os seus lábios como a brasa. E eu fiquei pensando, os lábios, em relação à boca, querido. O que sai da nossa boca? O que tem saído dos seus lábios? A palavra diz que a boca fala do que o coração está cheio. E está cheio hoje, que o Coxa ganhou do Atlético. Olha, pelo jeito tem uns coxa branca aqui. Mas você tem falado do quê? O que sai da sua boca quando você sai lá fora, que você está no trabalho? Você fala o amor de Jesus para as pessoas? Você olha para as pessoas com a compaixão de Jesus? Você está atento ao mover de Deus? Porque às vezes a pessoa que está lá, que você está conversando no seu trabalho, vendendo, comprando, ela está sedenta de Deus. Mas, querido, às vezes você está tão focado no teu trabalho que você não percebe. Você não percebe que aquela pessoa está precisando de uma palavra, de um abraço, que ela está precisando não do seu produto que você tem para oferecer para ela, mas ela está precisando do que Deus tem te dado. E às vezes nos acovardamos em relação a isso. E o Senhor está te chamando: ei, Paulo, e os dons que eu te dei? O que você tem feito, querido? Em nome de Jesus, que a partir de hoje, cada pessoa que você olhar lá fora, seja na sua clínica, seja na faculdade, seja ali onde você está prestando serviço, você possa olhar para ela como uma pessoa que precisa da glória de Deus. Você é a glória de Deus, você é embaixador de Deus. Repita assim comigo: eu sou embaixador de Cristo aqui na terra.
É nós, querido, é você. Nós fomos chamados para fazer a diferença lá fora. Quando eu e você se levantarmos em relação a isso, as pessoas vão começar a vir. Elas vão começar a entrar por aquela porta. O adorador se torna semelhante ao Deus a qual ele adora. Salmo 115, 8. Nós se tornamos semelhantes ao Deus que nós adoramos. Se você adora Jesus, querido, você vai se tornando semelhante a Ele. Você vai se achegando mais perto dEle. Você vai imitando Ele no andar, no falar, no agir, no pensar. E a seta do diabo sempre é: você não pode ser igual, você não pode imitar, mas dentro de nós habita o Espírito Santo de Deus. É Ele que nos convence, é Ele que nos auxilia, é Ele que nos conduz. Então, Deus sabe das tuas dificuldades, Deus conhece as suas limitações. Mas seja você mesmo, através do Espírito Santo. Ele vai usar do seu jeitão, da sua forma, e Ele vai te transformando. Né? E o pastor Arno, esses dias eu perguntei para ele em relação à oração, que eu tenho um discípulo em relação que tem muita dificuldade de orar, né, já é um líder. E ele tem na mente dele o jeitão dele. Talvez você diga: pastor, mas eu tenho meu jeitão, eu não sei falar de Jesus para as pessoas lá fora. Mas o seu jeitão foi transformado pelo Espírito Santo, amém? Então quem habita dentro de mim e de você é maior do que o jeitão. Ele vai além do jeitão. Eu sou grossão assim mesmo e não vou mudar. Querido, o Espírito Santo, quando eu me coloco diante dele: Senhor, me transforma, muda meu entendimento, muda a minha forma de agir, de pensar. Querido, ele transforma, Ele muda. Amém? Eu tinha um jeitão lá atrás, e a cada dia o Senhor tem me transformado. Eu vivia no pecado, tinha uma vida sombria, né? Vivia na escuridão. E com o caminhar com Deus, através do Espírito Santo, Ele vai nos transformando. A cada dia. Pode ser que você não note isso em você mesmo, mas as pessoas que estão próximas a você, elas estão notando essa diferença. Elas estão acompanhando você a cada dia. Amém, queridos? Venha comigo em 2 Crônicas. Segunda Crônicas, capítulo 6. Seis, 13 e 14. Aqui é quando Davi traz a arca para Jerusalém. Amém, queridos? 2 Crônica 13. E quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazer ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, e quando levantavam eles a voz com trombetas e símbolos e outros instrumentos, músicos para bendizer ao Senhor, porque era bom, porque sua benignidade durava para sempre. Então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. E não podiam os sacerdotes ter-se em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu aquela casa. Desculpe, aqui é sobre o templo, né, de Salomão ali, né? E a glória de Deus encheu o templo. A glória de Deus encheu aquele lugar com a presença. E essa mesma glória de Deus, Ele quer derramar nessa noite sobre as nossas vidas. É interessante, querido, quando Davi ali, ele está trazendo a arca para Jerusalém, ele vem dançando, ele vem louvando e adorando ao Senhor. A arca, ela simboliza a presença de Deus. E a esposa de Davi, que é Mical ali, né, filha de Saul, ela estava olhando pela janela e vendo Davi ali, que ia bailando e saltando diante do Senhor, ela o desprezou no coração. Está ali em 2 Samuel 6,16. E
Mical representa, querido, muitas vezes aquela pessoa que fica de fora, aquela pessoa que fica julgando. Mical é aquela pessoa que fica ali, mas ela não entra no mover de Deus. Eu creio que Deus vai haver um mover aqui da parte do Senhor nessa noite, a glória dele, eu creio em nome de Jesus que ele vai derramar a glória dele neste lugar, sobre a sua vida, sobre a minha vida, por isso que eu estou falando da glória de Deus. Mas esse espírito de Mical era um espírito julgador, aquele que fica só apontando o dedo, aquele que fica só de fora observando o mover de Deus. Foi assim, Davi estava ali dançando, adorando na liberdade do espírito, com a alegria, né? A alegria ali da glória de Deus, da presença de Deus, da arca ali. E Mical repreende Davi. E muitas vezes nós somos como Mical. Nós precisamos entender o que Deus está movendo, o que Deus está fazendo e entrar. Senhor, eis-me aqui, eu quero entrar nessa glória, eu quero participar dessa glória, eu quero participar deste mover, eu quero participar deste novo. Eu não quero só ficar julgando, eu não quero só ficar falando. Querido, chega de falar, chega de apontar o dedo, chega de ficar procurando um culpado. Sabe, procurando um culpado por aquilo que você está passando? Sempre nós queremos achar um culpado, um responsável por aquilo que eu estou vivendo. E a palavra diz que tudo que eu semear, eu vou colher. Então é tempo de colher coisas novas. É tempo de colher o sobrenatural de Deus, é tempo de colher a glória de Deus. É tempo de entrar na terra prometida. Amém, queridos? Moisés subiu ao monte e voltava cheio da glória de Deus. Mas é interessante que Moisés ele tinha essa experiência com Deus, mas o povo não. Imagine só, eu aqui, cheio da glória de Deus, cheio da presença de Deus. Eu com um véu aqui, descendo, aí vocês colhendo um pouquinho da glória de Deus, recebendo as migalhas da glória de Deus. Aí vem Jesus, o véu se rompeu, amém, queridos? E hoje nós temos o livre acesso. Eu e você podemos se achegar diante de Deus, diante do Pai, e ser cheios dessa glória, ser cheios da presença. Cheios da presença, você tem essa liberdade. Você tem essa liberdade. Deus está nos chamando a ir mais para o fundo. E quando eu estava meditando essa palavra, Deus também ministrou meu coração em relação à pesca maravilhosa ali. Simão estava lavando as redes e me lembrei assim que muitas vezes nós estamos assim, dessa forma. Não pescamos nada, estamos ali numa situação paralisados, lavando as redes e talvez, poxa, por que eu não estou pescando? O que está acontecendo comigo? Por que não está fluindo? Por que o meu ministério não avança? Por que eu não estou dando fruto? Por que no meu grupo familiar não está acontecendo mais nada? Simplesmente é algo natural. E Jesus chega para ele e diz assim, Simão, né, entrou no barco e disse, Simão, vamos mais profundo, se afasta um pouquinho, vamos para lá. E Simão, eles jogam ali a rede e pescam muitos peixes. Querido, a lição assim que eu tomo é que nós precisamos se afastar. Se afaste um pouquinho do meio aonde você está vivendo. Se afaste um pouquinho daqueles amigos que não estão edificando a sua vida. Se afaste um pouquinho da internet. Se afaste um pouquinho da televisão. Se afaste um pouquinho, porque tempo você nunca vai ter. Tempo nunca vai ter, querido. Você tem que separar esse tempo. Esse tempo é você que separa para receber o maná de Deus, a glória de Deus, o renovo do Senhor. Mas eu preciso me posicionar. Ninguém vai se posicionar por mim. Ninguém vai fazer o que eu tenho que fazer. Eu preciso, Senhor, eu decido a desligar a televisão para ouvir um louvor, para estar na tua presença. Eu decido fazer um jejum. É uma decisão de cada um, querido.
Eu vejo quão grande luta é, às vezes, em relação à oração, né? Chamamos as pessoas para orar na igreja. Você chama a pessoa para participar, como amanhã ali, né? Você vê que muitas pessoas se animam a estar ali, vão jogar futebol, vão brincar, vão comer um churrasco. Glória a Deus por isso, é tremendo, é prazeroso, e o Senhor se alegra com isso. Mas eu fico pensando em relação à oração, por que não há essa mesma motivação? Vamos para a oração, yes! Glória a Deus, vamos para a oração. Deus vai mover ali na casa de oração. Mas a motivação do coração, querido, a motivação do coração tem que mudar. Tem que mudar. Alegria em servir, vamos para a casa do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos fazer uma visita. Poxa, vamos lá. Vamos fazer uma visita naquela casa. A gente chega lá, aquele ambiente, ali um ambiente tudo sujo muitas vezes. Você vê uma pobreza, uma miséria naquela casa. Mas você chega ali, você ora, você derrama do amor de Jesus sobre aquela casa. E daqui a pouco você vê aquelas pessoas vindo para a igreja, sendo transformadas. Aquela casa já, daqui a pouco você passa naquela casa, a pessoa já pintou ali uma parede, daqui a pouco pinta o muro, lava a casa. É tremendo isso. Motivação do coração. Motivação do coração. E o Senhor está te chamando para isso. A glória, Shekinah de Deus, significa a manifestação da presença de Deus em sua glória. Salmo 103, 1, 2 diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça. E eu quero dizer para você, querido, abra seu coração. Jesus, Ele quer entrar no seu coração. E nós vamos fazer uma oração como igreja. Eu gostaria que você repetisse conosco como igreja essa oração. Você pode fechar seus olhos. Senhor Jesus, repita comigo. Senhor Jesus, nessa noite, eu reconheço que o Senhor se entregou naquela cruz para me salvar. E eu me rendo à tua presença e à tua glória. Te reconheço como Senhor e Salvador da minha vida. Obrigado, porque os meus pecados foram perdoados. Continue com seus olhos fechados. Não abra seus olhos.